Quero louvar a Deus, quero agradecer ao pastor Léo Neto, pastor Freitas, pelos votos de confiança para a gente estarmos aqui nessa noite, transmitindo essa palavra, meditando com a igreja, a palavra de Deus. Também cumprimento os obreiros aqui, para a glória de Deus. Queridos, nós vamos ler dois versículos no livro de Mateus, como texto, capítulo 25, versículo 6 e versículo 13. Quero deixar para a meditação, como da igreja, como das pessoas amigas que estão conosco nesta noite. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Versículo 13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Louvado seja o Senhor. Queridos, essa parábola, ela fala de um evento maravilhoso, cantado aqui nessa noite, anunciado também nesta noite aqui, pregado nesta noite, e um evento que irá se cumprir. Essa parábola, ela é bem prática em falar na displicência da humanidade e na prudência de uma parte do povo, na prudência de aqueles que aguardam a sua vinda. Ela também expressa o nosso cuidado com a vinda, o nosso despertar para encontrar o Senhor. Nós sabemos que Ele virá e não tardará. E isso é fato, porque o ser humano, os dias do ser humano na face da terra, a Bíblia diz no Salmo 90, versículo 10, que são 70, e com robustez vai aos 80, e assim por diante. E eu, essa semana, no dia 2 de outubro, eu completei 50 anos de idade, para a glória de Deus. E sou muito feliz por esses anos, mas eles passaram tão rápido, chegaram tão rápido. E eu sei que não é diferente para toda a humanidade. Toda a humanidade. Então Jesus virá nas nuvens. Ele não diz o dia nem a hora que nós o aguardamos. A igreja aguarda. Mas se ele não voltar, nós iremos ao encontrar com o Senhor. Porque nós iremos partir dessa vida. Eu me lembro que no dia 1º de maio de 1994, me parece que era um domingo, em uma corrida em San Marino, aquele homem tão conhecido, Ayrton Senna, ele se perde em uma curva e bate em uma barreira de concreto e perde ali a sua vida, deixando legado, deixando muitas coisas mas eu não quero falar do Ayrton Senna, que todos nós conhecemos a história. Eu quero falar da minha vida e da sua vida, porque ela passa rápido. E a Bíblia diz uma coisa muito importante sobre a nossa vida. A Bíblia diz que o resumo da vida, ou os 9 foras, ou o denominador comum da vida, é servir a Deus. A conclusão disso daqui é servir a Deus. Essa é a conclusão da vida. E a Bíblia deixa bem claro também que nós temos uma certeza. O homem tem uma certeza na vida, que é fato. É uma certeza que eu acho engraçado quando a gente pensa sobre isso. A única certeza que nós temos é a morte. A morte, ela é um fim inesperado que temos por certeza. A morte é um fim inesperado. Por que que é inesperado?
Porque Deus nos fez para viver. Deus fez o homem para viver. Aí Jesus veio e disse: eu vim para que tenhais vida e tenhais em abundância. Então Deus fez o homem para viver. Mas a certeza que temos dentro de nós é a morte. A igreja do Senhor, aqueles que têm um contato com a palavra de Deus, eles têm uma esperança maravilhosa. E a Bíblia, nesse texto, ela deixa bem claro, primeiro, a vinda do Senhor. Aleluia. Eu poderia citar vários textos, vários versículos, mas eu queria lhe provar em alguns textos que Jesus virá, segundo a Bíblia. A Bíblia diz que no livro de Gênesis, primeiro, Deus, ele tem compromisso com o homem. A Bíblia diz que Deus todo dia, ao pôr do sol, ele vinha visitar Adão. E era uma sequência, era uma frequência. Mas após o pecado, a Bíblia diz que Deus, visitando o homem, olhou para a humanidade e viu que a humanidade, ela já estava saturada na realidade espiritualmente. E ele disse o seguinte: eu vejo que o homem é carnal e meu espírito não agirá para sempre na vida dele. E Deus escolheu um homem chamado Noé e determinou a construção de uma arca. Ele estabeleceu tudo para Noé, deu as ordens para Noé. Mas uma das coisas que me chama a atenção é que Deus veio, estabeleceu, deu ordem, mas passou 100 anos sem voltar a se comunicar novamente com Noé. Noé não desistiu, mesmo 100 anos, sem ouvir a voz do Senhor. Ele não desistiu. Ele não murmurou. Ele não deixou de pregar e fazer aquilo que o Senhor lhe ordenou. Depois de 100 anos que ele aguardava, a Bíblia diz que o dilúvio veio. Primeira coisa, Noé nunca tinha visto uma arca, nunca tinha visto um barco, nunca tinha feito um barco, como também nunca tinha chovido. Mas ele creu na palavra do Senhor. Ele creu na palavra do Senhor. Durante aqueles anos trabalhando, mas ele estava crendo na palavra do Senhor que ia chover. Mesmo sem nunca ter visto uma chuva, ele creu que ia chover. E quando de repente começa a chover, choveu durante 40 dias. E a Bíblia diz que para as águas baixar foram mais 150 dias. Agora o que me chama a atenção é a matemática, que de 8 pessoas, da arca de 8 pessoas, somando hoje 0,5%, 0,5%, está justamente a quantidade de pessoas que nós temos no mundo, em torno de 8,5 bilhões de pessoas, milhões de pessoas. Então isso é uma prova cientificamente que aconteceu. A ciência prova a existência daquele dilúvio. A Bíblia fala daquele dilúvio de uma forma maravilhosa. Mas a Bíblia, ela relata outro fato no livro de Reis. Quando Deus chega para Elias e diz para Elias: olha, Elias, eu vou te tomar de sobre Eliseu. E Elias, ele desceu de Gigal a Betel, de Betel a Jericó, de Jericó ao Jordão. Ele atravessou o Jordão. E ali se cumpriu aquela profecia. Deus veio em carruagem de fogo
de uma forma maravilhosa e arrebatou e levou Elias aos céus. Outra prova, biblicamente, que ele virá, porque ele prometeu para Noé, ele veio. Ele prometeu para Elias, ele veio. Mas a Bíblia diz que ele fez uma promessa. Deus fez uma promessa que ia enviar o seu filho. Aleluia. Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. As potestades, os governos estão sobre o seu nome, sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Há 2000 anos atrás, Jesus nasceu. Uma história que toda criança conhece. Todo adulto aqui conhece. Não é preciso nem ter uma Bíblia. Porque sempre alguém vai falar. Sempre alguém vai pregar. Sempre você vai ouvir falar da vinda do Senhor. Mas Jesus veio, cresceu, exercitou o seu ministério. E o que me chama a atenção, que todas essas profecias, elas se cumpriram de uma forma especial. Ele disse que vinha, ele veio. Ele disse que ia nascer, ele nasceu. Ele disse que ia morrer, ele morreu. Ele disse que ele ia ressuscitar, ele ressuscitou. Ele disse que ia subir ao céu, ele subiu. Ele disse que ia enviar o Consolador, ele enviou. Ele disse que voltaria novamente para buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Então não resta dúvida. Jesus virá. Ele virá. Ele virá. E a Bíblia diz que não tardará. Não tardará a sua vinda. Porque hoje, em nossos dias, o ar testifica. O ar que você respira diz, ele vem. O mundo diz, ele vem. A ciência diz, ele vem. A natureza diz, ele vem. O ímpio diz, ele vem. E além de tudo, está escrito no teu coração que ele voltará. Ele fez questão em escrever as suas leis no coração do homem. Você pode chegar no homem mais ímpio, mais incrédulo. Ele diz, rapaz, eu sei que está acontecendo alguma coisa. O fim está próximo, está se acabando. Porque o ser humano sente. O ser humano sente. Mas a Bíblia diz o seguinte: vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A Bíblia, ela relata esse momento tão glorioso. A Bíblia diz que quando tocar a última trombeta, Jesus irá descer. A Bíblia diz que ele virá as nuvens. E a Bíblia diz que ele dará um brado, subir cá, povo meu. E num abrir e fechar de olhos. Como o relâmpago nasce no Oriente, se põe no Ocidente, ou vice-versa, essa igreja vai ser arrebatada. Ela vai ser arrebatada e levada ao encontro do Senhor dos ares. E a Bíblia diz uma coisa preciosa neste momento. A Bíblia diz que ali estaremos para sempre com o Senhor. Ali estaremos para sempre com o Senhor. Mas eu quero parar bem aqui. Eu quero parar bem aqui. Após o arrebatamento desta igreja, irá ficar multidões de pessoas nessa terra. Segundo a parábola, irão ficar. Segundo o cenário hoje da humanidade, irão ficar.
Mas a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Mas a Bíblia, voltando para o arrebatamento da igreja, após o arrebatamento da igreja, a Bíblia relata essa terra, do livro de Gênesis, Apocalipse, no Evangelho, nos profetas menores, no livro de Isaías, no livro de Jeremias, no livro de Daniel, ele relata como será este mundo sem Jesus. Lá no livro de Amós, capítulo 8, e o versículo 10. A Bíblia diz que após o arrebatamento dessa igreja, primeiro, o sol escurecerá como o meio-dia. Quando Jesus arrebatar a sua igreja, o sol escurecerá como o meio-dia. Aí você pergunta, irá ficar escuro o mundo? Não. Não irá ficar escuro. Você sabe por que não irá ficar escuro? Porque o sol, quando o dia amanhece, a gente acorda, e aí naquele dia a gente começa uma nova jornada. E após o arrebatamento da igreja na terra, no outro dia não haverá mais essa jornada. O dia para você tem um sentido: levantar, ir ao colégio, ir ao trabalho, buscar os filhos. Mas após o arrebatamento da igreja, esse dia não tem mais sentido. A Bíblia, ela continua dizendo o seguinte: eu tornarei as vossas festas em luto. Não haverá festa, não haverá bar, não haverá baile funk, não haverá seresta, não haverá aniversário, não haverá casamento, porque tudo vai ser luto. Aí ele continua: eu tornarei os vossos cânticos em lamentação. Ninguém vai cantar Luiz Gonzaga, Roberto Carlos. Ninguém vai conseguir cantar, ou até um hino não vão conseguir. Porque os cânticos serão transformados em lamentação. As pessoas só vão lamentar as oportunidades que tiveram ouvindo o Evangelho, lamentar as oportunidades que tiveram lendo a palavra, lamentar as oportunidades que tiveram em que alguém se expressava a palavra de Deus para essas pessoas. Mas eles vão lamentar continuamente, porque os vossos cânticos serão transformados em lamentação. Mas a Bíblia não para aí. A Bíblia diz que haverá saco sobre todos os lombos. A Bíblia está dizendo o seguinte: ninguém vai se vestir de saco literalmente. A Bíblia está dizendo que o orgulho, que a soberba, que a altivez do coração do ser humano, naquele dia vai ser abatida de uma vez só. E todos aqueles que ficarem após o arrebatamento, eles não vão ter peito mais para nada. Os seus orgulhos, a sua soberba serão abatidos. Porque haverá pano de saco de humilhação sobre todo o ser humano. Pessoas que batem no peito hoje,